Muito bem, minha gente. Bom, eu havia comentado com um dos nossos alunos, meu amigo José Rodrigues, sobre uma certa preocupação que nós temos com relação ao estudo da Escritura. Nós percebemos que, na maioria das vezes, a Torá é muito enfatizada, os estudos das Parashiot e as deliberações, os comentários dos sábios, tudo isso é por demais enfatizado e deve ser assim, eu creio que é salutar. Há um ciclo anual, como nós sabemos, que o judaísmo segue, de leitura das Parashiot. E isso é um mandamento, isso é uma mitzvah, na verdade, para eles. E nós, Bnei Noach, como seguidores da ética judaica, nós também nos empenhamos no estudo das Parashiot. Porém, é preciso que se note que há ainda um imenso corpo de literatura bíblica que às vezes é colocado em segundo plano. E nós, monoteístas estritos, nós não podemos ficar nesse padrão, nós não podemos permanecer nesse padrão. Nós devemos, na verdade, sim, estudar a Torá e as Parashiot. Nós temos permissão da tradição judaica para estudar essas porções, porque muito se questiona acerca da tão famosa proibição de se ensinar Torá a um não-judeu. Porém, é preciso que se entenda que essa Torá que se menciona na tradição refere-se basicamente aos preceitos judaicos e no caso, seus comentários ou as suas divisões, né, os seus pormenores. Então isso, de fato, nós não podemos estudar. Por quê? Porque Torá se estuda para se cumprir. Quando você estuda uma mitzvah da Torá, você deve estudá-la para que ela seja cumprida. Então, Torá que se estuda sem cumpri-la não é Torá. Por essa razão, quando se estuda especificamente as mitzvot, nós temos que entender que Torá não é só mitzvot, Torá é uma série de narrativas, é uma série de aconselhamentos de mussar, de moral, de ética, de conhecimento. Então, é claro que isso tudo nós podemos estudar e devemos estudar, óbvio. Porém, as mitzvot da Torá em si e as suas deliberações na tradição, na Guemará, no Talmud, isso é que nós não podemos estudar. É exatamente essa a proibição. A proibição reside aqui. Porém, a imensa maioria das narrativas, das histórias, das crônicas, né, que nós encontramos na Escritura, é lógico que nós podemos estudar e devemos estudá-las. Porque muita confusão se tem feito, na verdade se faz hoje em dia em relação a isso. As pessoas acham que daí no caso não podemos estudar a Torá mais, na verdade não é isso. As Parashiot, todos os seus comentários, os comentários elaborados pelo Rashi, pelo Sforno, Ibn Ezra, Ramban, Nachmanides, todos nós podemos sim estudar. Porém, nós não podemos estudar exatamente as mitzvot da Torá, que são para os judeus, para Israel. Por essa razão, de nada adianta nós termos, por exemplo, o Shulchan Aruch em casa, ou termos Sefer HaMitzvot, porque esses livros, na verdade, não competem a nós. Não são da nossa alçada. Nós não devemos estudá-los porque nós não estamos ali para cumprir aquilo. É uma abordagem diferente, como vocês sabem. E, enfim, nós seguimos esse preceito, por assim dizer, judaico de estudar a Torá. Mas resumido naquilo que nós entendemos como Parashiot, apenas. Muito bem. Mas mesmo assim, estudando as Parashiot, tentando compreender o ensinamento dos sábios, nós muitas vezes percebemos que há um corpo imenso de literatura que ainda não é explorado, ou não é muito bem explorado, muitas vezes. Nós temos aí tantas e tantas lições acerca da lei divina, acerca da Torá, das Parashiot, mas pouco temos acerca dos profetas. E daí nasce essa preocupação que nós estávamos comentando com o José Rodrigues em uma das nossas conversas, né? E por essa razão, então, nós resolvemos começar uma série de estudos acerca dos profetas em si, dentro da visão dos sábios da abençoada memória. E também colocando o contexto
seu contexto histórico, seu contexto cultural, para que a gente possa compreender melhor a linguagem deles. Uma premissa importante, bom, eu falo dessa premissa depois. Eu estou planejando, então, para esse início de aula, digamos, esse início de semestre de aulas, digamos assim, que hoje estamos de fato inaugurando o nosso semestre por aqui. Vamos tratar então do profeta Yeshayahu, profeta Isaías, que é um profeta bastante polêmico, é um profeta bastante estudado, bastante debatido em todas as religiões que você conhece. Nós temos aí N trabalhos acerca do profeta Yeshayahu, vastíssimos comentários, etc. E temos também muitos dos comentários dos sábios que são, na verdade, desconhecidos da grande massa, por assim dizer. Mas, com o auxílio deles, então, nós pretendemos dar início a um estudo do profeta Yeshayahu. Só que eu quero alertá-los que esse estudo dos profetas, dos Neviim, não será um estudo capítulo por capítulo, até porque o livro de Yeshayahu é vastíssimo, são 66 capítulos, e isso nos tomaria realmente muito tempo. Nós vamos estudar os capítulos principais, os mais polêmicos de Yeshayahu, mas, obviamente, para que a gente possa estudar o profeta, nós devemos, primeiramente, compreender o ambiente onde ele vivia, a sua história e, basicamente, sobre o que ele escreveu e para quem ele escreveu. Isso é de fundamental importância. Bom, essa seria a introdução. Hoje nós, então, começaremos a falar sobre o profeta Yeshayahu. Muito bem. Já iniciando, é importante que se entenda uma premissa básica. Essa premissa básica diz respeito ao contexto em que o profeta falou. Muito bem. Vejam vocês. Na maioria das vezes, as pessoas que estão envolvidas com religiões ou com a religiosidade, elas abrem um livro do profeta, qualquer um dos profetas, até mesmo do profeta Yeshayahu, profeta Isaías, e leem uma passagem e compreendem ou aceitam que aquilo foi algo falado para ela, ou que aquilo aplica-se à sua vida, ou que aquilo tem algum tipo de aplicação imediata à sua existência, à sua realidade. Bom, essa premissa, ela não corresponde exatamente à verdade. Esse é ponto básico. Por quê? Porque o profeta escreveu numa época e num contexto social, num contexto cultural, num contexto histórico, para um público específico. E esse público específico não comporta necessariamente gerações posteriores. Então, o que acontece? O que nós temos aqui é um escrito que visa, que foca aquele tempo, aquela cultura, aquele ponto histórico em que Yeshayahu viveu. Então, um estudante da escritura, ele não vai ficar focado no que o profeta teria para falar para ele, para o estudante, mas sim o que o profeta falou para aquela geração para a qual ele escreveu, com a qual ele se comunicou. Então essa premissa básica nós devemos tomar em conta. Posteriormente nós podemos nos perguntar o que isso significa para mim. Isso, digamos, é válido, ok? Só que para um estudante cioso, zeloso da escritura, nós não devemos tomar isso em conta como premissa primária, como o principal, como o importante. O importante é o que o profeta falou para aquela geração. E tendo isso em mente, então nós vamos começar aqui com o capítulo 1 do profeta Yeshayahu, onde se diz: Hazon Yeshayahu ben Amoz asher hazah al Yehuda v'Yerushalayim b'yimei Uziyahu Yotam Ahaz Hizkiyahu Malchei Yehuda. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele viu concernente a Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotam, Ahaz e Ezequias, reis de Judá. A profecia de Isaías começa justamente falando sobre quem, ou para quem ele estaria falando. Para Judá e Jerusalém. Ou seja, ele falou nos dias do rei Uzias,
Jotão e Acás, e também de Ezequias, reis de Judá. Basicamente, nós entendemos então que ele falou para o reino do sul, ou seja, para o reino de Judá. É importante que se entenda que nesses dias, nos dias de Isaías, na verdade, o que acontece? O reino já havia se dividido, o reino de Israel já estava dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte seria as 10 tribos que, de alguma forma, formaram uma liga de 10 tribos e constituíram o reino de Israel ao norte, com capital em Samaria, Shomron, e o reino do sul, que constituía de duas tribos básicas, Judá e Benjamim, Eudá e Benjamim, e que formavam justamente o reino de Judá. E é exatamente para este reino de Judá que Yeshayahu está falando. Portanto, é importante se focar nisso. Basicamente, a mensagem de Yeshayahu começa, ou vem para o reino de Judá, até porque em sua época estava na iminência, inclusive, da destruição do reino do norte. Estava basicamente vivendo os dias do exílio do reino do norte. Bom, e o que o Rashi nos diz a respeito, o maior comentarista, o maior exegeta de todos os tempos, ele diz o seguinte: a visão de Isaías, filho de Amós, disse Rabi Levi: nós temos uma tradição dos nossos ancestrais que Amós e Amazias, rei de Judá, eram irmãos. E a visão que Isaías viu com relação a Judá e Jerusalém? Ora, ele não profetizou concernente muitas nações, isto é, a profecia de Babilônia, por exemplo, no capítulo 13, ou a profecia de Moabe, no capítulo 15. Bom, na verdade, nós sabemos que ele profetizou sobre muitas nações, por exemplo, contra a Babilônia, contra Moabe, mas aqui especificamente ele diz concernente a Eudá e Jerusalém. Esse capítulo 1 trata especificamente de Judá e Jerusalém. E Rashi conclui dizendo o seguinte: assim você aprende que este não é o princípio do livro. O Rashi diz que o capítulo 1 de Yeshayahu não é o princípio do livro, né? Paradoxalmente. E no caso, o livro não é dado, não recebe esse nome por causa desta profecia. Bom, então nós aprendemos também numa Baraita, que é uma porção não registrada no Talmud, do Mechilta, em Êxodo 15, 9 a 10, o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6, 1, ou seja, esse registro é o início do livro. Ou seja, o livro começa realmente, a história de Isaías, o livro de Isaías começa realmente no capítulo 6, 6:1, no ano da morte do rei Uzias. Então, sendo esse o princípio do livro, nós percebemos que ele não está arranjado cronologicamente. Isto é, a ordem dos capítulos não é uma indicação da ordem cronológica. Muito bem. O contexto prova este ponto. Mas de que forma? Porque no dia do famoso terremoto, conforme Zacarias 14:5, foi o dia em que Uzias se tornou um Metsorá, ou seja, foi o dia em que ele contraiu Tsaraat. Nós sabemos que Tsaraat é uma enfermidade que é registrada na Torá, que é, digamos, basicamente, muitas vezes comparado à lepra, ou a hanseníase, por assim dizer. É uma tradução ruim, uma tradução ruim, enfim. É a doença que é mostrada ou evidenciada na Torá por Lashon Hará, né? Bom, disse então, nesse exato dia em que há o terremoto e o dia em que o rei Uzias contraiu Tsaraat, o seguinte: quem eu enviarei e quem irá por nós? Exatamente como está no capítulo 6, verso 8. E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós aprendemos que este foi o início da sua missão, ou seja, o início da sua profecia, né? E a mensagem que ele tem que entregar, ele recebe depois disso. Bom, e em relação a isso, no caso, essa parte do texto fala, capítulo 1, fala a profecia que ele viu acerca de Judá e Jerusalém. Ou seja,
ele não refere-se a uma outra nação. Então, nós temos aqui duras repreensões contra Judá e contra Jerusalém, e por esta razão, então, é chamada no hebraico de razon. Razon, visão, né? É a palavra mais severa, né? das 10 expressões pelas quais nós entendemos profecia. O Bereshit Rabbah, o Midrash, o Bereshit Rabbah, fala em 44:7 que há 10 expressões pelas quais nós conhecemos ou reconhecemos a profecia em hebraico. Mas Razon é a mais severa de todas elas, né? E nós encontramos, então, uma prova exatamente no capítulo 21, verso 2, aonde se diz que uma profecia severa, Hazut, foi enviada para o profeta. Ou seja, tudo isso, gente, para que nós possamos compreender o contexto. Veja, o próprio texto de Isaías começa com a palavra razon, que significa profecia, visão no sentido profético, mas com juízo, com severidade. Então, isso foi transmitido para Isaías, Razon Yeshayahu ben Amoz, Asher Hazá al Yehudá. Hazá, aqui está o mesmo verbo, o verbo Hazá, que é, digamos, ligado à raiz de Razon. Ou seja, é uma visão severa que Yeshayahu ben Amoz teve, né, acerca de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Yotam, Ahaz e Hizquiyahu, reis de Judá, reis de Judá. Bom, o capítulo 1, verso 2 diz o seguinte: Shem'u shamayim va'azinu eretz, ki Hashem diber panim gidalti veromamti vehem pash'u vi. Bom, ouve, ó céus, e dai ouvido à terra, porque Hashem disse: eu criei filhos, banim gidalti veromamti, e eles se exaltaram, vehem pash'uvi, e eles se rebelaram, cometeram crimes contra mim. Bom, notório que, já que Yeshayahu está falando sobre Judá e Jerusalém, sobre o povo judeu naquele momento histórico, Hashem disse que então criou filhos, banim gidalti, e eles simplesmente o quê? Se exaltaram, romamti, contra ele, contra o Eterno. E eles o quê? Cometeram crimes, pashu, de pesha. Eles cometeram crimes contra mim, se rebelaram contra mim. Assim, nós chegamos então aqui ao verso 2, no comentário do Rashi, onde ele diz: ouve, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. Essa expressão de Isaías é uma expressão muito semelhante àquela usada por Moshe Rabbeinu em Deuteronômio 32:1. Dai ouvido, ó céus, e que ouça a terra. Bom, só que na verdade Isaías mudou a ordem. Né? Nós percebemos que ele fala primeiramente, no caso, como aparece no nosso capítulo, no nosso verso, dai ouvido à terra, né? E depois então ouve aos céus e dai ouvido à terra. Mas em Isaías, em Deuteronômio 32:1, o Rashi explica por que Isaías mudou o fraseado. Os nossos mestres ensinaram com relação a este assunto, e muitos midrashim que estão na seção intitulada Haazino, no Sifrei, mas os sábios discordam entre eles e dizem: uma questão não é tão, digamos, simplesmente uma testemunha vir e testemunhar. Se as suas palavras coincidem, o seu testemunho é cumprido. Caso contrário, o seu testemunho não é cumprido. Se Isaías tivesse se endereçado aos céus com o sentido de dar ouvidos e a terra com o sentido de ouvir, os céus testificariam e diriam: quando nós fomos chamados a esse testemunho nos dias de Moisés, quando ele disse, em Deuteronômio 30:19, eu invoco os céus e a terra para testemunhar contra ti. Nós ouvimos como uma expressão de dar ouvidos, e a terra testificaria. Eu fui chamado como uma expressão de ouvir. Daí então, o seu testemunho não coincidiria. Portanto, Isaías veio e reverteu a questão,
Consequentemente, ambos então são chamados, são exaltados, são convocados a testificar com uma expressão de dar ouvidos e com uma expressão de ouvir. Pois o Eterno falou, ou seja, o Eterno falou que os céus e a terra seriam testemunhas desse assunto. Qual assunto? O assunto que Isaías estaria falando na sequência, que seria exatamente uma repreensão severa contra Judá e contra Jerusalém. Vejam só. Depois nós temos, aqui ainda no verso 2, a convocação, como nós vimos, dos céus e da terra para servir como testemunhas. Vejam que interessante. Quando nós temos no contexto bíblico, nenhuma pessoa é chamada para testemunhar, mas sim a criação divina, a criação de Deus. As testemunhas de Deus, as testemunhas de Hashem neste mundo, no caso, são as obras da sua própria criação. As obras da sua própria criação. Por isso, então, os céus são convocados e a terra também são convocados para que eles testifiquem, testemunhem aquilo que os filhos de Judá, os judeus que estavam em Jerusalém, estavam fazendo de errado em relação a Deus. E há uma reclamação aqui, onde se diz que eu criei filhos, ou seja, eu engrandeci os filhos, banim gidalti, no sentido de criar, no sentido de educar, mas eles se rebelaram contra mim, eles se exaltaram. Né? É o contexto que está dizendo isso, então, que Hashem não estava satisfeito com o comportamento do povo judeu naquele momento histórico. Verso 3, uma severa repreensão nós temos aqui, Yadashor koneu vachamor evus be'alav, Israel lo yada ami lo ritbonan. Yadashor koneu, ou seja, o boi conhece o seu proprietário, vachamor evus va'alav, e o jumento conhece a manjedoura do seu amo, do seu dono, do seu senhor. Israel não sabe. Israel lo yada. Ami lo ritbonan. O meu povo não considera, o meu povo não exerce o conhecimento. Não exerce o conhecimento. Ritbonan refere-se então à capacidade de raciocinar, de pensar, de compreender, de entender. Não considera nesse sentido. Não percebe. Não tem percepção. A situação da época de Yeshayahu, como nós todos sabemos, estava crítica. O povo judeu estava envolvido com algumas práticas condenáveis, errôneas, equivocadas, e o profeta vem justamente para condenar essas práticas através do razão. Uma das muitas práticas condenadas por Yeshayahu, o profeta, naqueles dias, eu gostaria de frisar bem isso, que havia o sistema, ou seja, toda a estrutura do culto judaico estava, obviamente, focada, voltada para o templo, para o Beit HaMikdash, em Jerusalém. E essa estrutura, ela estava, de alguma forma, viciada nos dias de Yeshayahu, e ele condena, basicamente, a forma como as pessoas abordavam a religião naqueles dias. Vejam vocês, muitas pessoas pensavam que oferecendo um korban, um sacrifício qualquer, estaria simplesmente livre, liberto para fazer qualquer coisa. Ou seja, a ideia da expiação, da capará, estava totalmente pervertida. E isso é absolutamente condenável. Isaías fala várias vezes sobre esse tipo de sacrifício que Hashem, na verdade, não quer. Ele rejeita, ele tem nojo desse tipo de procedimento. Porque as pessoas estavam profundamente enraizadas em seu ritualismo, em suas cerimônias, estavam voltadas para os seus ritos, voltadas para as suas cerimônias, voltadas para os seus serviços e destituídos do coração. Ou seja, eles não estavam empenhados naquilo, eles não estavam devotados àquilo. Eles estavam apenas fazendo aquilo de forma mecânica. E de forma mecânica, obviamente, Hashem não vai aprovar, não vai dar o seu aval, não vai realmente fazer com que essas ofertas fossem realmente aceitáveis. Né?
É o contexto de que Hashem prefere mais, digamos, a misericórdia do que qualquer tipo de sacrifício. Que Hashem prefere muito mais um coração devotado à verdade do que simplesmente uma ação mecânica de jogar um animal em cima de um altar e queimá-lo. Então, Yeshayahu foi, na verdade, uma espécie de revolucionário na sua época, porque o sistema estava profundamente engessado naquela questão de ritualismo, na questão de uma certa tendência mecânica da religião, né? E isso sem falar, obviamente, na questão social, na questão que a gente vai ver muito, inclusive, nisso. Isaías é o profeta que mais aborda a injustiça social que se cometia abertamente nas terras de Judá, em que os poderosos da época, os ricos, os mandatários, os políticos, a casa real estava toda corrompida, as pessoas que estavam também envolvidas com a religião também estavam corrompidas, e elas então criaram um sistema injusto que é denunciado pelo profeta, porque oprimia o mais fraco, oprimia digamos, o mais pobre, oprimia o que não tinha acesso à informação. E aqueles que detinham acesso à informação, que detinham acesso ao poder, eles simplesmente estavam minando o povo com esse tipo de comportamento. Eles estavam, na verdade, desviando o povo das verdades de Hashem e conduzindo o povo, na verdade, a uma mentira, a uma farsa, a uma religião mecânica, né? Algo constituído e construído justamente para dominar as massas. Então, Yeshayahu vem com uma mensagem severa já no capítulo 1. E, enfim, é claro que nós podemos ficar um pouco perplexos ao lermos o capítulo 1 de Yeshayahu, mas ele faz parte da Escritura e nós não devemos ignorá-lo. Ele está lá porque é um alerta que serve para todas as gerações do povo judeu. E também para nós, Bnei Noach, obviamente. Não devemos ignorar essa parte, essa porção, simplesmente porque ela é severa e ela é aparentemente contra nós. Nós devemos, então, ter ciência de que se há uma repreensão da parte dos profetas, é sinal que as coisas nem sempre estiveram boas, as coisas nem sempre estiveram legais, estiveram em conformidade com a vontade de Deus. E é muitas vezes duro, difícil de aceitar isso, porque as pessoas têm uma noção um tanto quanto romântica, um tanto quanto, digamos, mais voltada para a ideologia, de que o sistema judaico é um sistema absolutamente perfeito. Gente, não é. Não é. Tanto é que os profetas falam contra, notoriamente falam contra, mostram os defeitos, mostram obviamente as qualidades, os atributos de qualidade, mas mostram também os defeitos e os problemas que existiram, justamente porque estamos tratando de pessoas, né? Estamos tratando de pessoas, de seres humanos. E seres humanos são falhos, obviamente. Assim, a questão é importante que se frise que a repreensão está lá justamente para que nós possamos corrigir os nossos caminhos. A Torá não é só, digamos, uma utopia, ou o Tanakh não é só uma utopia, um mundo utópico, onde, digamos, todo mundo é perfeito, lindo, maravilhoso, todo mundo faz a vontade de Hashem, e está tudo certinho, bonitinho. Não, não é assim. A Torá mostra, e o Tanakh mostram, né, com propriedade, os erros e os equívocos e aquilo que de equivocado, aquilo que de errado aquelas gerações fizeram. E está aí justamente para mostrar isso, deixar isso claro. Então, é importante que nós abordemos isso de forma coerente, né? De forma que não tenhamos assim preconceito contra esta mensagem, porque muitos têm preconceito contra essa mensagem, contra esse capítulo, e simplesmente não leem, não estudam. Então nós não devemos tratar a Escritura dessa forma. Toda a Escritura ela é útil para algum momento, por assim dizer, porque mostra quão humanos nós somos e como nós somos frágeis, como nós somos passíveis de erros e como mesmo o sistema desenvolvido pela fé judaica, ele foi passível de erros, de excessos de algumas pessoas, e o profeta vem para mostrar isso de forma clara, nítida.
Verso 3 diz que, no caso, o boi, ele conhece o seu proprietário, que o jumento, a manjedoura do seu dono, do seu senhor, mas Israel não sabe. E o meu povo não tem compreensão, não tem entendimento. Vejam, obviamente que estamos falando aqui, tratando aqui do povo judeu naquela situação, mas eu quero deixar bem claro, gente, isso aqui é uma situação temporal. Isaías está falando daquela época, porque muitas vezes também muitas pessoas mal intencionadas pegam esse texto aqui e colocam, citam esse texto ou outros textos aqui do profeta Isaías como se isso fosse uma condição constante entre os judeus. E isso não é verdade. Aí é que está, é importante que possamos saber separar as coisas. Isaías está falando no seu contexto histórico, na sua época. Ele fala que na sua época as coisas não estavam boas. Isso não significa uma constância, deixando bem claro antes que eu seja mal interpretado. Né? Isso não diz respeito a todas as épocas. Não é uma situação, digamos, contínua ou uma situação, digamos, imutável. Isaías está criticando a sua geração, que fique bem claro. Né? E essa crítica, essa repreensão serve, estou dizendo, para todas as gerações que vieram depois. Nós sabemos que depois houve, digamos, momentos em que Israel estava em alta e outros momentos também que estava em baixa. Momentos de altos e baixos de Israel, altos espirituais, né, e baixo no sentido espiritual também. Mas então essa mensagem ela veio por volta do século 7, século 6, antes da Era Comum, e foi registrada como uma clara advertência a todas as gerações que vieram posteriormente, ok? Sem sombra de dúvidas. Na sequência, nós temos um comentário do Rashi sobre o verso 2. Sobre o boi não conhecer o seu dono. Ou, no caso, o boi conhecendo o seu dono e o jumento não conhece, então, a manjedoura do seu mestre. Diz, então, o comentário do Rashi, the owner, ou seja, o proprietário, nós temos aqui em inglês, konehu, ele reconhece o seu proprietário, konehu, como no caso, metakno, ou seja, aquele que afixa a ele a canga, ou seja, aquela parte, digamos, do arado, e que é colocado sobre o animal. O boi, então, conhece aquele que coloca sobre ele a canga, para que ele possa, então, arar durante o dia. E visto, então, que ele está acostumado com isso, ele conhece o seu dono. Porém, o jumento não reconhece o seu mestre até que ele o alimente. Israel não foi inteligente, não era inteligente como o boi para conhecer quando eu o chamei e quando eu disse Israel será o seu nome, em Gênesis 35:10. Eu o informei vários dos meus estatutos, ainda assim eles me desertaram, como está relatado em Ezequiel 20:39, que cada um vá e sirva os seus ídolos. Mesmo depois de eu tê-los tomado do Egito e os alimentado com o maná, e tê-los chamado do meu povo, os filhos de Israel, eles não consideraram assim como um jumento. Ou seja, o que o Rashi está explicando aqui é um esclarecimento do verso 3, que o boi conhece aquele que, digamos, o guia no seu caminho para o arado, para arar a terra, porque está acostumado com isso. Porém, o jumento ele não reconhece o seu dono até que ele o alimente. Então, olha só a comparação que Isaías faz, que Israel não foi inteligente, não era inteligente como o boi, mas sim era o contrário. Ele, então, mesmo depois de ter sido alimentado, Israel ter sido alimentado com o maná, etc., ele ainda assim, de certa forma, não reconhecia Hashem. Ou seja, estava embotado o seu conhecimento, a sua compreensão. Enfim, o que nós percebemos é um lamento triste, no caso, um triste lamento aqui do profeta, por assim dizer, uma constatação daquele momento histórico que Israel vivia, um momento difícil que o povo judeu vivia, de rebeldia contra
tudo aquilo que Hashem havia instituído, como as mitzvot, como as suas leis, como os seus princípios éticos, morais, dados para o povo, transmitidos para o povo. E o povo agia como se fosse, na verdade, um animal selvagem, um animal que, na verdade, não reconhecia o seu proprietário, não reconhecia o seu dono, mesmo depois de ter sido alimentado. Quer dizer, o lamento aqui é tão profundo que fala que o boi conhece o seu proprietário. E mesmo o jumento conhece o seu proprietário depois que ele o alimenta. Mas Israel foi alimentado e mesmo assim, de alguma forma, então também se opôs e se exaltou, né? E acabou, digamos, de alguma forma, frustrando a expectativa de Hashem. Eu quero que vocês notem aqui, gente, é importante que vocês tenham essa compreensão, por favor, que isso não é uma interpretação pessoal minha, isso não é algo que, digamos, que eu estou criando aqui no momento, isso está registrado no comentário do Rashi sobre o Tanakh, no comentário do Rashi sobre o profeta Yeshayahu, porque muitas vezes a gente é mal interpretado. As pessoas acham que isso seria, digamos, uma criação, uma invenção, ou etc., e que isso não é desta forma, ou que não é bem assim. Não, estamos falando aqui da visão judaica de como se interpreta o capítulo 1 de Isaías. As palavras são do Rashi, as palavras não são minhas, as palavras não são de outra pessoa qualquer, são do maior exegeta judeu de todos os tempos. Ou seja, admite-se tranquila e francamente as dificuldades e os problemas que os judeus viviam naquele momento histórico, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de rejeição a essa ideia. O Rashi admitia perfeitamente, os sábios também admitiam isso perfeitamente. Modernamente, tem muitas pessoas que idolatram, de certa forma, o pensamento judaico, ou mesmo os rabinos, ou mesmo os rabinos modernos, eu digo, e as questões aí, digamos, do próprio judaísmo nos dias de hoje, que pensam que as coisas foram sempre perfeitas, lindas e maravilhosas. Não, gente, não foram. Desde a saída do Egito não foi. E assim tem sido, altos e baixos, né? E nesse momento histórico de Yeshayahu, Israel passava por um momento crítico, um momento em que os conduziria mais tarde, inclusive, ao próprio exílio, como vocês sabem. O que veio após a profecia de Isaías? Se não o próprio exílio, né? E o exílio é o quê? O exílio é uma correção. A própria tradição judaica ensina que a galut, o exílio, ele é um fator de expiação, de capará para todo tipo de pecado. Porque é tão pesado o exílio para o povo judeu que expia qualquer tipo de transgressão. Mas, como se processa a expiação? É importante que a gente frise aqui, faça um parênteses. Como se processa a expiação de um pecado? Será que se expia a transgressão? Será que se expia o pecado por algum tipo de rito, cerimônia, etc.? Claro que não. Claro que não. Até porque, na verdade, Israel estaria, estando no exílio, o povo judeu estando no exílio, em Babilônia, eles não poderiam oferecer nenhum tipo de sacrifício, de oferta, como vocês sabem. Não havia templo. Não havendo templo, é óbvio, é uma lição lógica que Hashem espera que a teshuvá, que o arrependimento, que a conversão, que o retorno à vida em conformidade com a Torá, ela prescinda de ritos e cerimônias. Ela realmente não é o foco, não é realmente o foco, não é o derramamento de sangue, não é o derramar do sangue do animal que vai fazer com que as coisas melhorem de forma alguma. Isso é apenas uma cerimônia ilustrativa, é uma pedagogia divina para conduzir Israel a fazer a vontade de Hashem, mas não é uma condição sine qua non, sem a qual nós não temos expiação. Não, de forma alguma. Os profetas falam isso, a própria Torá fala isso, que o mais importante para Hashem, na verdade, é realmente um coração contrito, é, na verdade, um coração arrependido, uma decisão de mudar a sua condição, muito mais do que qualquer tipo de rito, cerimônia, serviço que se possa fazer nesse mundo, em qualquer contexto. Então, Isaías traz uma mensagem profundamente ética, profundamente voltada para as questões sociais, para as questões da falsa religiosidade, para a materialidade, quer dizer, voltada para reflexão
acerca da materialidade em que os judeus estavam envolvidos naquele momento, secularismo judaico, que tornava, no caso, a religião judaica um amontoado de regras, um amontoado de princípios, um amontoado de estatutos, digamos, que são desenvolvidos apenas mecanicamente, que foram desenvolvidos apenas mecanicamente, que eram feitos, que eram cumpridos, no caso, pela maioria das pessoas, apenas de forma mecânica e mais nada. Então, isso traz, obviamente, uma reflexão muito importante para nós nesses dias. A situação, digamos, do mundo hoje, ou do próprio judaísmo em si, é uma situação que deve ser muito bem compreendida. Vejam vocês, há instruções judaicas que são devotadas, são mais voltadas para o princípio do cumprir, do fazer as mitzvot, ainda que sob qualquer custo, ainda que, digamos, não se entenda, não se compreenda. Isso é um grave equívoco. E aqui está, digamos, a mensagem de Isaías contra isso. Todas as pessoas que falam que deve se cumprir mitzvot, independente de se conhecer a mitzvah, independente de saber do que se trata, essas pessoas estão laborando em erro. Ou seja, porque elas não têm realmente o espírito da mitzvah, elas não compreendem realmente o que há dentro da mitzvah e qual é o seu propósito. Isaías está tentando corrigir aqui os judeus que estavam simplesmente fazendo uma religião mecânica. Algo, digamos, elaborado em cima de princípios derivados da compreensão humana, pura e tão somente. Mais nada. Ok? Então isso serve para os dias de hoje também. Serve nesse aspecto. Então nós vimos o contexto histórico e vimos como se aplica hoje. Se você perceber os escritos dos sábios, principalmente do Maimônides, você vai entender que ele focava nisso. Ele dizia e ele ensinava que é importante que se entenda a mitzvah. Não é à toa que ele criou, ele elaborou, ele criou o livro Sefer HaMitzvot para os judeus, para que os judeus entendessem exatamente o propósito de cada mitzvah, e coligiu as 613 justamente para mostrar para os judeus qual seria a razão das mitzvot. Razão e a forma como então se cumpre e por que se cumpre. Assim também o Shulchan Aruch e tantas outras obras que tratam, o que falam acerca das mitzvot. Então não é o fazer pelo simples fazer, não é, digamos, principalmente, ainda que você faça dentro do concerto da aliança sinaítica, ainda sendo judeu, é importante que se faça conhecendo o que se está fazendo, tendo a correta compreensão, né, do que se faz. É exatamente isso que Isaías está focando aqui. Porque como que podemos dizer que conhecemos a Deus, como podemos dizer que conhecemos a Hashem, se nós cumprimos as nossas mitzvot, agora, no caso para nós, Bnei Noach, se nós cumprimos as nossas mitzvot sem entendê-las? Obviamente que isso não faz sentido, nós estaríamos incorrendo nessa mesma transgressão daquele que não conhece o seu dono. Estamos incorrendo aqui nesse mesmo princípio comentado no verso 3 de Yeshayahu, Yadá shor konehu v'hamor ebus be'alav, Israel lo yadá, Israel não sabe. Então, se nós não soubermos os motivos, né, que nos levam a cumprir uma mitzvah, ainda que seja das 7 universais, se nós não entendemos por que estamos fazendo, por que devemos cumprir uma mitzvah, por exemplo, em relação a Avodat Hashem, em relação a Birkat Hashem, a Gezel, Shefechut Damim, Dinim, Ever Minahai. Se nós não entendemos isso, o que é idolatria, o que é servir a Hashem, o que é o assassinato, o que é, digamos, Gilui Arayot, as relações proibidas, se nós não entendermos isso, não estudarmos isso com profundidade, se nós não vivermos isso compreendendo o que estamos fazendo, nós estamos cumprindo mitzvah simplesmente pelo fato de que nós achamos que é algo importante, algo, digamos, que nos eleva a nível social, a nível de relações interpessoais. Estamos caindo naquela regra que o próprio Rambam estabelece, Maimônides, que das pessoas que entendem os princípios universais, as leis universais, como sendo desenvolvimento do próprio conhecimento humano. Então essa pessoa não é um tzadik, essa pessoa não é um Hassid,
Umot Haolam, não é um piedoso entre as nações, é apenas um sábio das nações, uma pessoa que tem um viver sábio, mas não é um Hassid Umot Haolam, porque o Hassid Umot Haolam, primeiramente, ele entende que os seus princípios, os princípios universais, são a orientação divina, advém do próprio Criador. E quando nós cumprimos mecanicamente, sem a devida compreensão dessas mitzvot, nós estaremos incorrendo nisso. Estaremos, digamos, de certa forma, testificando, testemunhando que isso é algo bom para nós e que veio da inteligência humana. Mas não, o piedoso Hassid, o Mot Haolam, ele entende que isso é um princípio derivado da mente divina. E, sendo assim, ele vai tentar, então, de alguma forma, compreender o que ele está fazendo. Ele vai tentar, então, penetrar na mente divina, na forma como isso se processa e por que isso é importante em nossa vida e por que nós devemos fazer e não apenas a razão pela qual estamos fazendo, mas também compreender como funciona e quais são digamos assim, os seus desdobramentos. Então, os desdobramentos de cada um dos princípios noéticos são de fundamental importância para que nós tenhamos compreensão exata do que estamos fazendo e não apenas incorramos apenas numa prática mecânica, uma prática realmente fria, uma prática destituída de espiritualidade, que é justamente isso que Yeshayahu estava combatendo entre os judeus na época em que ele profetizou. Muito bem, encerramos a primeira parte e deixamos então à vontade para as suas perguntas. Sabemos que o Eterno não sofre essas mutações. Se o Eterno se alegra com o seu povo quando cumpre suas mitzvot, o que também se alegrará com aqueles que, assim, por vez tentasse cumprir as mitzvot. Entendeu? Algo assim, né, dessa parte. O que você tem para falar sobre isso? Tendo em vista que agora você falou que não tem por que nós cumprirmos, né? Mas se um Benei Noah, ele achar por bem, eu vou cumprir, eu vou fazer o Shabat, vou cumprir algumas festas, tal. O que você tem para falar sobre isso? Bom, no caso, Fernando, eu não sei se eu compreendi bem a tua pergunta. Você na verdade, que fez duas perguntas em uma, né? É isso? Então. Ok, Fernando, eu não sei se eu compreendi bem a tua pergunta. Eu acho que você fez duas perguntas em uma, na verdade, né? Você deve ter falado sobre a questão do impactar, né? Se Deus, digamos, se ele se alegra, etc., com o nosso cumprimento das mitzvot, e também falou sobre a questão de Noahid cumprindo o Shabat e festas, etc. Bom, vamos ver se eu entendi, se é isso. A questão da impactação é muito sutil. Por quê? Nós percebemos muitas vezes que a escritura, a Torá, o Tanar, a Bíblia em si, como um todo, ela fala de que Hashem se alegrou, Hashem se entristeceu, Hashem, de alguma forma, até algumas traduções dizem que ele se arrependeu, né? E atribui sentimentos humanos, atributos humanos à divindade. E isso gerou uma polêmica enorme, como você deve saber, como você está acompanhando, e outras pessoas também, e que eu pensei que já tivesse sido esclarecido isso lá no âmbito lá de fora, não aqui de dentro, de vocês que estudam, claro. Mas eu pensei que isso estivesse bem claro, né, nas aulas, etc. E aí para minha surpresa, parece que não ficou muito claro para digamos, para algumas pessoas. Então o que acontece? A Escritura fala justamente que Deus se entristece, que Deus se alegra, que Deus ri até, diz que Deus ri das pessoas que tentam maquinar contra Ele, contra a sua vontade. Agora, quando a Escritura atribui qualidades, atributos, né, humanos a Deus, isso é a linguagem que nós chamamos de antropomorfismo. É uma abordagem humana
E as pessoas têm que entender o seguinte, não é Deus falando ali. Ali é o homem falando acerca da sua impressão, né, por meio do Ruach HaKodesh, por meio da inspiração divina, sobre como seria, né, a reação divina, digamos por assim dizer, em termos humanos. Ou seja, é uma reação divina em termos humanos. Deus falando, Deus não tem cordas vocais para falar, não tem corpo. Então, a Torá usa essa linguagem, Torá de Ibra B'Leshon Ben Yadam, a Torá fala a linguagem dos filhos dos homens, justamente para que nós possamos compreendê-la. Então, atribuir qualidades a Deus, ou ira, ou alegria, ou riso, né, ou então sentimentos, é uma linguagem antropomórfica usada, obviamente, para que nós possamos chegar mais perto de compreender aquilo que se passa, por assim dizer, na mente divina. Só que isso, gente, isso é uma partícula no universo inteiro. É uma forma da Torá se expressar em relação ao Criador, para que nós possamos trazer ele um pouquinho para cá, para que a gente possa compreender um pouquinho mais acerca dele, né? Então, é assim, não é, a Torá não é, obviamente, não pretende, de forma alguma, jamais pretendeu ser tomada de forma literal nesse aspecto. O Rambam deixa isso claro, que a Torá não pretende ser tomada literalmente nesse aspecto, e que isso é apenas uma forma de expressão para que nós tenhamos uma ideia. Deus, então, responde às orações, ou Deus não responde às orações. Também, isso é um tema bastante polêmico. Eu diria que Deus ouve as orações, ainda que Ele não tenha ouvidos, né? Deixa isso claro, né? Ouve, entre aspas, as orações de todas as pessoas, obviamente, de todas as partes do mundo, de todas as religiões também. Porém, a questão de responder uma oração é algo que nós tomamos muitas vezes como uma resposta e, de alguma forma, nós aceitamos isso como uma resposta. Eu citei um exemplo, uma vez, de uma pessoa que está com uma doença terminal e que é uma pessoa muito devotada. E essa pessoa com essa doença terminal, ela então reza, pede a Hashem para a sua cura. E essa pessoa, de repente, ela acaba melhorando e acaba se curando e acaba então dando glórias a Deus e agradecendo a Deus pelo fato de ter sido curada. E ao mesmo tempo em que essa pessoa pede, que é devotada a Deus, pede para que Hashem ouça a sua oração e que o cure, ao mesmo tempo tem 10 mil no mundo, talvez até mais do que isso, também no mesmo sentimento, na mesma sintonia espiritual, também pedindo, também implorando para que Deus as cure, e elas morrem como qualquer outra pessoa morre. E elas morrem, elas não são curadas, por assim dizer. Tão devotadas quanto, ou talvez até mais. Agora vejam, por que esse favoritismo? Por que esse favoritismo? Por que Deus iria favorecer a essa pessoa que se curou e não favorecer a 10 mil, milhares que morrem no dia, todos os dias, que também pedem igualmente e que talvez sejam até mais devotadas do que aquela que foi curada? Então, o que eu quero deixar claro aqui é que isso é ilógico. Nós atribuímos isso a Deus quando nós somos curados. Mas da mesma forma que nós temos um revés, digamos um revés, nós também atribuímos a Deus. Por exemplo, quando existe, Deus nos livre, um acidente, quando ocorre algo conosco, nós atribuímos isso também a Deus? Deveríamos atribuir então, na mesma proporção. Quando somos feridos, né, quando ficamos doentes, devemos também atribuir a Deus isso? Enquanto outras pessoas também igualmente devotas estão saudáveis? Então, que razão, que lógica pode haver em atribuir esse tipo de coisa a Deus? Não se atribui isso a Deus, atribui a uma série de consequências, a vicissitudes as quais nós estamos encerrados nesse mundo físico e que somos regidos por princípios imutáveis e que eles não são assim e isso não vai ser alterado, independente da nossa vontade, da nossa devoção ou não. O bem e o mal vêm para nós na mesma proporção que o bem e o mal vêm para uma pessoa que jamais ouviu falar de leis universais. O bem e o mal vêm, muitas vezes o bem vem para o ímpio, como o próprio Davi, rei Davi, ele se resigna, ele fica contrariado com isso,
Mas é um fato. Muitas vezes um ímpio, uma pessoa que, digamos, procede impiamente, ele é muito mais bem-sucedido do que nós. E daí? Não foi Deus que concedeu também tudo aquilo para ele? Então a questão a gente precisa crescer, amadurecer espiritualmente e entender que isso não tem absolutamente nada a ver com Deus. Isso tem a ver com os princípios e leis pelas quais nós somos governados. Este mundo foi criado por um princípio chamado Elohim, que é justamente o princípio do juízo. O princípio do juízo, ou seja, nós temos que entender que este mundo aí fora é absolutamente hostil a nós. Essa que é a verdade. Esse mundo aí fora é hostil. Né? E se nós não tivermos essa maturidade de assim compreender, nós não sobreviveremos nesse mundo. Não sobreviveremos nesse mundo. Por quê? Reflitam comigo, este mundo é um mundo pós-Éden, é um mundo pós-edênico. Não é um mundo em que você vai ter, digamos, as benesses e os benefícios digamos, de estar conectado com o divino o tempo todo, como estava Adão Arishon no Éden, naquela condição exaltada, naquele status exaltado em que a humanidade estava antes, digamos, de assumir este papel aqui nesse planeta, neste mundo físico, nesta realidade, neste plano existencial ou nesta realidade, como vocês preferirem. O mundo pós-edênico é um mundo hostil. É um mundo hostil a nós. E será hostil a nós até o final dos nossos dias. Então, nós podemos sim pedir a Deus, nós podemos sim, devemos, digamos, orar sim, porque isso é bom para nós, isso é proveitoso para nós, isso nos capacita psicologicamente, espiritualmente falando, mas nós não devemos atribuir qualquer tipo de coisa, como pessoas maduras, né? Não devemos atribuir a Deus esse tipo de coisa. Ou seja, se a cura é atribuída a Deus, por que também a morte não é atribuída a Deus? Por que o acidente não é atribuído a Deus? Por que Deus nos livre uma incapacitação, né, física também não é atribuída a Deus? Então, que lógica existe em atribuir cura a Deus e não o oposto? Enfim, me parece que a compreensão da tradição judaica mais profunda, antiga e nobre tradição, entende que tudo procede, na verdade, de uma única fonte. Só que essa única fonte é absolutamente inalterada, inalterável. Ela não se altera, ela não sofre de crises de humor. Essa fonte, ela não tem lacunas, ela não tem necessidades. Ou seja, é infantil demais pensar que aquilo que está escrito na Torá é algo derivado da própria mente divina. É uma impressão do homem inspirado na direção de Deus, de como seria a mente divina, de como seria a reação da mente divina, né? Como seria a reação da mente divina quando Israel, por exemplo, é favorecido numa guerra e atribui-se então a vitória a Deus. Ok. Israel recebe de Deus, obviamente, essa inspiração. Né? Os profetas recebem e eles guiam o povo. Porém, o povo muitas vezes também acaba caindo em transgressão, como nós vimos aqui. E o que acontece? Há benesses divinas daí? Não, há o que nós chamamos de punição. Mas o que é a punição divina se não é exatamente aquilo que você colheu, você plantou? O que é? O que é a punição de Deus se não aquilo que você planta é aquilo que você colhe? Já ouviram falar de lei do retorno? É a lei do retorno. Ela vai, digamos, estar aqui na minha presença 1 segundo depois de eu ter cometido uma transgressão, ou, quem sabe, na minha história futura, eu estou colhendo lá na frente. É assim que funciona. Ou seja, é uma lei natural que está impregnada em toda a criação. Mas nós temos que ter ciência de que nós estamos num mundo físico, regido por leis físicas. E que essas leis físicas são inalteráveis, inalteradas. Elas não podem ser manipuladas pelo homem, nem mesmo por meio da sua oração. Quando acontece algo, é importante que se entenda que a abordagem da Torá, a abordagem do Tanakh precisa ser revista, precisa ser compreendida
como uma impressão do homem em relação àquilo que ocorreu, e não uma palavra divina. Deus não desceu do céu e disse, isso aqui aconteceu porque eu quis, isso aqui aconteceu porque eu estou direcionando a história. Não. É uma impressão do homem em relação a Deus. Ah, mas daí você está tirando toda a questão da divindade da Torá. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque se nós pudermos comprovar a Torá historicamente, tudo que aconteceu com Israel foi real. Israel saiu do Egito, ocupou a Terra Santa, e lá se desenvolveu como nação, lá venceu 7 nações. Vencer 7 nações, gente, é muito... uma nação, 12 tribos pequenininhas, vencer 7 nações, gente, isso é espetacular. É natural que há um direcionamento, uma inspiração dos profetas que estavam adiante de Israel, que tinham uma conexão com o divino e que entendiam que esse era o caminho, que aquele era o caminho. Cumpra a Torá e você vai viver por ela. Faça aquilo que Deus pede, que Hashem pede, e você vai viver por isso, por esta razão. Se você cumprir os mandamentos, você vai comer a abundância dessa terra. Israel cumpriu até um certo momento e depois esqueceu, meteu o pé em tudo, como diz o profeta Isaías, né? Como diz outro texto, que também Israel iria coiciar como um animal selvagem, como um jumento selvagem, e iria simplesmente receber a paga. Qual foi a paga? Exílio, galut. Né? É isso. Ou seja, é o colher aquilo que você planta, é o resultado. Houve momentos na história de Israel de altos e baixos, vitórias e derrotas, e houve também momentos, digamos, de glória suprema, como diz a própria Torá, como diz o próprio Tanar, e também de profundo pesar, gente. Ou seja, e vocês acham que no exílio não teve gente rezando, pedindo, mas o exílio tinha um tempo determinado, 70 anos, e fora desse período podiam rezar à vontade, nada ia mudar. Ou seja, era um prazo determinado, 70 anos ia durar o exílio. Né? E muitos justos oraram, pediram, obviamente, até para não ir para o exílio, mas foram e ficaram 70 anos. Muitos rezaram para que o exílio acabasse antes, mas não acabou. Era 70 anos o decreto divino. O decreto divino não vai ser alterado. E pronto. Porque é uma lei, é um princípio. Deus é um ser moral. Deus é um ser moral. Ele não vai violar um princípio natural, uma regra que ele mesmo criou, uma lei que ele mesmo estabeleceu, por conta do desejo deste ou daquele, de ciclano ou de fulano. Obviamente que não. Mas sim pela sua vontade. Pela sua soberania, não pela vontade da pessoa em si. Digamos que eu vou pedir e tudo vai acontecer. Deus não é um gênio da lâmpada, né? E nós não somos Aladim, né? É importante que se frise isso. A justiça divina seja realmente reivindicada, restabelecida, é importante que se entenda que todos são tratados de forma igual. É uma premissa básica da Torá que Deus não faz acepção ou distinção de pessoas. Se eu entender que as minhas orações são respondidas porque eu sou monoteísta, eu sou o bambambam, eu sou o cara bom, eu sou o bom da boca, eu sou o cara que cumpre todas as coisas, e ali a pessoa que está perecendo de repente pede muito mais fiel do que eu e está perecendo. Se eu entender dessa forma, eu estou fazendo do meu Deus, do meu Criador, tão humano quanto eu. Ou seja, estou fazendo distinção. Deus não faz distinção. Não faz, digamos, escolha deliberadas, não faz favoritismos. Isso é coisa do homem. Favorecer um em detrimento do outro é coisa do homem, é coisa do ser humano. E assim nós não estabelecemos a justiça divina. Se nós olharmos para esse ponto, é por isso que é fundamental entender. O que a Torá diz é uma coisa, como a Torá é interpretada é outra. Meu rabino sempre dizia para mim, João, aquilo que você lê na Torá não é aquilo que a Torá quer dizer. É importante que você entenda isso. Aquilo que você lê na Torá nunca vai ser aquilo que você está lendo. Certo? Não vai mudar absolutamente nada. Ou seja, Deus não é um gênio, repito, da lâmpada, e você não é Aladim. Né? Ele não está ali para favorecer você e os outros lá que se danem. Não é assim que funciona. Eu preciso estabelecer a justiça divina no mundo. E como é que eu estabeleço? Dizendo que ele não faz acepção de pessoas. Este mundo é um mundo físico, regido por leis e princípios físicos, e que nós devemos entender, repito, que esse mundo lá fora é hostil a nós. Por que é hostil a nós? Porque nós não pertencemos a ele. Essa que é a verdade. Nós não pertencemos a este mundo, a esta realidade.
Eu sei que muita gente agora vai arregalar os olhos e dizer, mas como e o Olam Rabá, como é que fica? Não, o Olam Rabá é uma outra história, né? Nós não pertencemos a esta realidade aqui, a este nível de realidade, nós viemos de outros níveis de realidade, e é importante que a pessoa tenha capacitação intelectual para entender isso, porque lá fora a coisa pega, entendeu? Vocês sabem disso, vocês são adultos, vocês são coerentes, vocês são racionais, né? Pensem, reflitam e vejam se não existe lógica, né? Então, não há outro meio de você estabelecer a justiça divina senão desta forma. Caso contrário, nós estaremos fazendo de Deus uma pessoa injusta, um ser injusto, vamos colocar assim, né? Ou alguém injusto, certo? Com favoritismos, né? De alguma forma, abonando a conduta de um, até, na verdade, muitas vezes hipócrita, e desfavorecendo um coitadinho que está lá na África, orando e pedindo para ele, para que a vida dele seja poupada. Onde fica a justiça divina? No meu bolso daí, né? Entendeu? Então é assim que funciona, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido ali, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, que eu aprendi dos meus mestres, dos meus rabinos, que eram pessoas focadas, voltadas para a lógica, para a razão, e é assim que eu passo para vocês. Okay? É o que eu aprendi, eu passo para vocês. É isso. É exatamente esse individualismo que faz com que nós pensemos que Deus ouve as nossas orações, né? Ou que Deus responde às nossas orações, melhor dizendo, certo? E que, digamos, se somos favorecidos, então somos queridos por Ele. Se não somos favorecidos, daí ninguém fala nada, todo mundo fica quieto, né? Mas enfim, isso é uma questão muito hipócrita também do ser humano, né? Muito hipócrita, porque nós damos glórias e honras a Deus e graças a Deus se nós somos beneficiados. Mas quando sofremos um revés, quem já agradeceu a Deus por um revés, né? Não sabemos se o revés de repente seja para nosso aprendizado, e daí, né? Então, Gamzu Letová, até isso mesmo é para o bem, lembra desse princípio? Gamzu Letová. Gamzu Letová é o princípio mestre. O princípio mestre, porque nós compreendemos esse mundo tal como ele é. Sábio Gamzu nos legou esse princípio. Então, vamos colocá-lo em prática, porque ele era adulto, espiritualmente falando e emocionalmente falando, e entendia isso dessa forma, né? Então, o Fernando falou sobre cumprir mitzvah e o que acarretará para ele, para um Benor, se cumprir uma mitzvah judaica, mitzvah não direcionada a ele. O que acarretará a ele é o que o Rambam diz mesmo, Hayav Mitah, que é digno de morte, no sentido de que ele está cumprindo a Torá sem ter sido ordenado a fazê-lo. Toda vez que uma pessoa que cumpre uma mitzvah judaica e diz Asher Kirishanu bemitzvotav, que nos santificaste em teus mandamentos, vetzivah lanu, e nos ordenaste, quando ele diz essa frase, ele está mentindo diante de Deus e mentindo diante dos homens. Por quê? Porque ele não foi ordenado a nada, exceto os 7 princípios universais, como o próprio Rambam explica em Mishneh Torah, Lei dos Reis, Gilchot Melachim, capítulo 10, 9 e 10, muito claramente, né? Então, quando se faz uma prece, uma berachá, Asher Kidishanu bemitzvotav, que nos santificaste em seus mandamentos, isso é uma mentira diante de Deus e diante dos homens. Se a pessoa não é judeu, se não está ligado a uma comunidade judaica, se não está, digamos, dentro do pacto da aliança, da Masoret Habrit, essa pessoa está transgredindo e é digno, sim, de morte. Bom, digno de morte, de acordo com o Mishneh Torah, representa, digamos, ele não merece viver. Não merece viver. Ou seja, vai ser julgado, seja por um tribunal terrestre, no caso se fosse o caso na era do Mashiach, era messiânica, ou então pela mão dos céus. Enfim, na sequência o David perguntou, e por que um Benor deveria mitzvot que não lhe terão mérito algum diante do Eterno? Deveria cumprir. Exatamente. Assim, há uma noção de que Benoa pode cumprir mitzvot justamente por buscar méritos, né? Que o Rambam coloca isso no Mishneh Torah, que o Benoa poderia cumprir mitzvot da Torá, ou seja, mitzvot judaica, buscando méritos. Mas isso é um raciocínio tão sutil do Rambam que eu chego a dar risada, eu chego a rir até quando as pessoas colocam isso, muitas vezes, tentando justificar o seu cumprimento, né? Porque não estão entendendo a mensagem do Rambam. O Rambam está falando que Hilchetá, ou seja, conforme a sua halachá,
Ou seja, se você cumprir mitzvot para buscar mérito, primeiramente você está errando. Porque o Pirkei Avot diz que você não deve servir ao seu Senhor como alguém que busca mérito. Ou seja, e conforme a halachá, segundo o Rambam, deve ser feita a mitzvah, ou seja, conforme a tradição, conforme a lei da própria mitzvah. E como que um não-judeu pode entender a lei de uma mitzvah se ele não estiver plenamente convertido? Claro, ele precisa então, primeiramente, estudar a halachá da mitzvah, para então cumpri-la, mas para isso ele precisa estar o quê? Convertido. Ele precisa estar ligado a uma comunidade judaica, estar ligado ao povo judeu, senão ao corpo de Israel, senão esse cumprimento seria fora do âmbito legal. E isso é transgressão também. Não é o fato de que eu posso fazer, não. É a transgressão também. Fazer aquilo, não fazer aquilo que foi ordenado é transgressão? É. Também fazer aquilo que não te foi ordenado também é considerado como transgressão. Né? Porque é avodah zará, é serviço estranho, é fora do âmbito que você foi ordenado. Lógico, é também uma sutil faceta da avodah zará. E também uma mentira, está roubando, digamos, a porção, a herança de Jacó, a herança de Yaakov, que é dos seus filhos, que é do povo judeu, e está, digamos, atribuindo a si mesmo algo que não foi ordenado. Né? Então não é um mandamento divino, Deus não ordenou ele a nada, absolutamente nada. E ele está mentindo que Deus ordenou, Deus me mandou. Né? O cara nunca teve ligação com a comunidade judaica, nunca estudou e se diz cumpridor da Torá e aí acha que isso, digamos, é aceitável diante de Deus. Ele está fazendo do judaísmo, então, um teatro. Ele está fazendo, na verdade, uma encenação apenas, porque não foi ordenado a nada, absolutamente nada. Né? É gezel, é roubo. Isso é roubo e isso é ferir todas as leis, inclusive as leis, os princípios universais. Então, o que o Rambam está dizendo de forma implícita ali, porque ele vivia, o Rambam Maimônides vivia numa época em que o catolicismo romano, a igreja imperial, a igreja estatal era muito forte. Ele não poderia falar abertamente sobre questões de conversão ou, digamos, tão explicitamente em algumas partes dos seus livros, porque senão seriam censurados também. Então, implicitamente ele diz, você quer cumprir, então se converta e faça por esse mérito, porque aí sim é realmente meritório. Né? E cumpre então de acordo com a halachá, cumpre então de acordo com a lei da sua mitzvah. Então, eu creio que é isso aí. Ok, David? O David fez a pergunta, o Fernando também, Mário, completei ali o pensamento dele, que nós estávamos tratando, certo? E fiquem à vontade então. Mais alguém?